Ah, mas não deu 7 horas ainda? Fácil, você quer fazer? Não, não quero. Já comecei. Ah, é? Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Esse friozinho, mas eu tenho certeza que o acolhimento aqui é bem gostoso, nós esquentar nosso coração, né? Hoje nós temos a nossa irmã de Guaratuba. Qual é o nome do seu centro mesmo? Esqueço. Instituto de Caridade Flor de Maio. Instituto de Caridade Flor de Maio de Guaratuba. Nossa irmã Mari Base, que está sempre aqui conosco, fazendo a sua palestra. E hoje, com certeza, será uma palestra muito boa, como todas as outras, né? Então, a gente, para começar a nossa semana, nós devemos saber que quando nós estamos aqui nesta casa, em qualquer casa de oração, é uma oportunidade que nós temos de aqui vibrarmos para os nossos lares, para os nossos entes queridos e, através do conhecimento da doutrina, podemos ter os esclarecimentos para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas, enfrentando as aflições, as dificuldades. Então, sempre a gente encontra nas mensagens uma palavra de consolo, uma palavra de acolhimento e, com certeza, ao saírem daqui, vocês sairão com o coração leve, com muita gratidão nos nossos corações e na certeza desse encontro com Jesus nesta noite, mais uma vez. Acho que já passou, né? Já passou, então, as agendas da semana já passou, como vocês sabem. Então, sem delongas, vamos dar início, então. Aí eu peço a vocês que me acompanhem nessa peça do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E assim, meus irmãos, só mais um recadinho. Como vocês sabem, nós estamos participando de uma sopa fraterna e a nossa casa, o Caminho de Luz, junto com a ONG Irmãos do Bem, né, Maurício? Amor pessoal. Anjos da Sopa. Nossos irmãos da ONG Anjos da Sopa, né? E a gente, então, a nossa casa, ela assumiu um compromisso toda sexta-feira. Nós fazemos essa sopa e é distribuída para os nossos irmãozinhos aqui do São José que vão lá. A gente faz lá na sede da maçonaria da Cássia, que cedeu para nós lá, que nos dá uma força no centro, como sempre. Então ali a gente faz aquela sopa com o maior carinho, com o maior amor. E essa sopa é especial, porque o Maurício é o cozinheiro. E nós somos descascadores de batata, nós vestimos lá os dois. Então, e essa sopa ela é especial por quê? Porque ela é feita com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E a gente sabe, quando a gente põe o amor em tudo que a gente coloca amor, fica mais saboroso, né? E ali a gente coloca os fluidos salutares que vai ajudar aqueles que tomam a sopa. Não só os nossos irmãos encarnados que vão ali, mas para vocês saberem que eles não sabem, no plano espiritual também, ali se encontra vários irmãos que ali vêm em busca de um alimento. E então a gente, naquela doação de energia, de fluido, a gente também está ajudando os nossos irmãozinhos recém-desencarnados
e muitos dos quais ainda desconhecem que já passaram para a parte espiritual, e ali então eles recebem também esse esclarecimento e essa proteção e amparo que eles precisam para serem direcionados, atendidos de acordo com a necessidade de cada um. Então nós temos aqui na entrada a nossa cesta ali, e aqueles que puderem contribuir com gênero alimentício, arroz, feijão, batata, legumes, essas coisas, a gente tudo usa para fazer essa sopa, né? Então a gente conta com a colaboração de todos, né? E vamos continuar a nossa noite. Nosso irmão, por favor. Vamos à sua mensagem de hoje. Boa noite. Hoje me deixaram como eu gosto. Livre e solta aqui, bem à vontade, né? Quando o Roberto me passou esse tema, eu fiquei um pouquinho confusa, porque normalmente diz lá onde cai a semente, né? Mas ele me passou com onde vai a semente. Eu pensei até em perguntar para ele assim, será que não está confuso? Mas aí eu fui olhar com calma e realmente é bem interessante a gente perguntar onde vai a semente. Que a gente não para mudar, às vezes, uma única palavra para mudar tudo, né? Diz na parábola, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse-lhe então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. Quem é que semeia? Quem é o semeador? Jesus. Jesus é o grande semeador. O tempo todo. Ele está semeando o tempo todo. A cada momento nós estamos recebendo essas sementes, que nós podemos dar outros nomes, graças, apoio, são as sementes que a gente recebe. Já a pergunta que a gente tem que perguntar, estamos receptivos? O tempo todo? Não, né? A gente não consegue manter-se receptivo o tempo todo, né? E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Quem são as pedras? Nós de novo. Nós somos as pedras que muitas vezes nos tornamos tão brutos que esquecemos que precisamos estar manso e pacífico para receber essas dádivas. Essas sementes, elas brotam, elas até começam a germinar. Mas logo em seguida, elas vão secar, né? vão morrer por falta daquilo que nós precisamos colocar nessa semente. Como qualquer semente que nós jogarmos na terra, ela precisa de insumos. Nós temos que colocar isso também na semente que nós estamos recebendo. Levantando-se o sol as queima. Quantas vezes a gente escuta as pessoas, e até a gente mesmo reclama da vida, que está difícil, que está complicado, que nada dá certo, porque veio uma doença, porque veio um contratempo. Esse é o sol nos queimando aquilo tudo que nós estamos recebendo. Outra parte caiu nos espinheiros. Preciso nem dizer quem são os espinhos, né? E a gente muitas vezes se torna espinho na vida do próximo. Além de prejudicar o que deve germinar em nós, nós prejudicamos o que deve germinar no nosso próximo.
na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. E isso é muito corriqueiro, gente. Basta, muitas vezes, uma frase, uma palavra, que a gente acha que não está prejudicando a outra pessoa. Aqueles conselhos de bons amigos, né? A gente tem que medir até onde a gente está colocando o que está geminado naquele irmão, naquela irmã, espinhos. E finalmente, uma parte cai em terra boa, que nós também temos. Nós temos muita coisa boa em nós e essa parte vai também produzir um bom efeito. E ela vai produzir 100 por um, outros 60 e outro 30. Quando ele se refere nessa diferença, é um momento em que nós temos que compreender que nem todas as pessoas estão no mesmo patamar evolutivo, não estão no mesmo patamar de aprendizado. Então, quando forem comentar alguma coisa que um irmão evangélico falou, calhe a boca, fique de boca fechada. Porque talvez ele esteja fazendo o que ele sabe fazer melhor que a gente. Quando formos criticar qualquer coisa que venha de outra pessoa, feche a boca, pare, segure a língua. Eu vou desmontar esse negócio. Porque, às vezes, uma única palavra que nós dizemos, nos tornamos abaixo daquele 30, quando podemos produzir muito mais que isso, né? No que se refere a nós espíritas, o que ele quer nos ensinar quando ele diz que as sementes devem germinar em nós? Para onde nós estamos levando as sementes que nós aprendemos dentro da casa espírita? Para onde nós estamos levando as sementes que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo? Para onde nós estamos levando o conhecimento que nós já temos? E não se assustem não, porque muitas vezes quem está sentado diz, nossa, aquela pessoa está lá na frente, está falando, só que no meio, às vezes, tem uma pessoa que tem um conhecimento muito maior. Tem gente que já leu o Evangelho, que sabe de cor, indo e vindo. Mas está quietinho lá. Está bem escondidinho. Ocultando aquele tesouro que está dentro dele. Para onde ele vai levar isso que ele aprendeu? Aqui pode ter alguém com conhecimento muito bom. Aí diz, não, mas eu não vou lá trabalhar na casa espírita porque eu não sei fazer nada. E quem disse que a gente sabe, né, Maurício? A gente começa assim e vai aprendendo. Ninguém, a gente nasce com um dom para desenvolver determinada área. Mas é preciso colocar este dom à disposição do trabalho. E ir trabalhar e fazer isso ali crescer. Eu sei falar. Mas para falar eu tenho que estudar. Me fecha numa sala com criança pequena que eu não sei o que fazer com elas. Eu não consigo, eu não sei trabalhar com criança pequena. Adolescente mais ou menos, mas criança eu não consigo. Mas quantas pessoas não tem dentro de uma casa espírita que já trabalha com criança e que sabe o que fazer com elas e que sabe educar e tem conhecimento doutrinário, mas fica lá escondidinho, quietinho, forçando muitas vezes outra pessoa que não tem essa capacidade tão desenvolvida a fazer esse trabalho. Onde está indo a semente que foi depositada naquele ser? Eu tenho duas coisas, além
de não saber trabalhar. Apesar de que fiz vários cursos de evangelização infantil, mas eu não consigo lidar com a criança, eu não sei o que fazer com ela. Administrativo também não é comigo, não. Se eu deixo para o Maurício, para o Roberto, eles que se virem, né? Em qualquer lugar lá na minha casa também. Mas existem pessoas que têm essa capacidade para trabalhar nisso. Isso são sementes que são dadas para nós antes de reencarnarmos. A gente já reencarna, já vem com um pacotinho de semente na mão. O que eu fiz com elas? Porque isso vai ser cobrado. A semente que eu trouxe vai ser cobrada. Tem um contrato que a gente assinou lá do outro lado, e como lá do outro lado tudo é mais fácil, mais explícito, né? Não tem a lei do esquecimento, a gente assina com vontade, né? Aí chega aqui, esquece, mas as coisas vão aparecendo, os convites vão aparecendo, as oportunidades vão aparecendo, e a gente vai dizendo, não sei, vou deixar para a próxima reencarnação. Será que a gente vai voltar aqui? Ou será que a gente vai ter que ir para um outro lugar e esperar desenvolver uma doutrina espírita para recomeçar? As sementes que a gente recebe, e diz aqui, não menos justas a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não são palavras minhas, são palavras que estão aqui. Kardec está falando sobre isso. Não se acham simbolizados naquele os que apenas atentam os fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles não veem mais que fatos curiosos. É aquela pessoa que vem na casa espírita, está sempre chegando na casa espírita, está sempre mal porque preciso de um passe, porque hoje eu não estou bem. Mas quando sai da porta para fora, a primeira coisa que faz é acender o cigarrinho, né? Resolveu? Enquanto ele estava aqui, sim. Recebeu todas as sementes que foi necessário. Tudo. Deixou ali fora. Quando nós chegamos na casa espírita, alguns amigos vêm com a gente. E não adianta a gente dizer, não, comigo não. Vem. De vez em quando a gente traz uns à rua assim, vem. Só que quando chega ali, tem uma barreira na porta. Não são todos que vão entrar. Alguns é permitido para vir aprender. Aí eu venho para a casa espírita, eu escuto, eu aprendo, eu vou receber o meu passe, a água fluidificada com o meu remédio que eu estou necessitada. E aí eu saio. Saí lá fora, hoje eu estou bem, foi ótimo, né? E vem aquele pensamento que eu não devia ter. E volta para casa de braço dado, né? Onde está caindo essa semente? E onde está indo tudo que estamos recebendo na casa espírita? Porque aqui a gente recebe chuva o tempo todo. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós recebemos uma chuva de graças. Quando a gente faz uma prece, quando a gente consegue colocar aquelas 3 regrinhas fundamentais para a vida da gente, que consegue botar em ação, que não é muito fácil, né? Benevolência, tolerância e perdão. A gente até tenta, né? Mas nunca consegue pôr as 3 em sequência. Mas a gente vai ter que ir aprendendo para conseguir atingir esse patamar que é necessário. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. A gente sabe
que em muitos lugares ainda tem, eu não sei dentro de outras denominações religiosas, mas católicos eu acompanhei durante muito tempo pessoas católicas que agem dessa forma. Espírita tem também. Eu sou espírita, mas vai na sortista, vai lá, não, porque aquele fulano é evidente vai falar o que vai acontecer comigo. Se Deus quisesse que soubéssemos do futuro, Ele nos dava esse conhecimento. Se Ele não deu, é porque ainda a gente não precisa saber. E nem deve, não está pronto. E aqueles que vão, que não sei se acontece aqui, não sei se vocês têm trabalho mediúnico aqui, não sei se acontece aqui, daquelas pessoas que chegam para vocês e perguntam assim, a gente pode ir lá porque eu quero receber uma carta do meu parente? Não sei se acontece com vocês, mas conosco lá já aconteceu, das pessoas perguntarem, eu posso ir porque daí eu quero uma psicografia de fulano de tal. Como é que a gente vai explicar para essa criatura que o telefone é de lá para cá e não daqui para lá? E daí ficam bravos com a gente. E a gente tem que ter essa paciência de dizer, olha, é um trabalho fechado, não existe mais esse trabalho aberto. Mas tem, tá cheio por aí. Quando o Roberto me passou essa palestra, eu fiquei pensando, para onde está indo todas essas sementes que estão sendo plantadas? Gente, é muita semente que está vindo. A gente pode escolher se quer formar um jardim à nossa volta, se quer formar uma plantação de algo para fazer sopa, né? Plantar batata, dá. Ele estava comentando sobre a sopa aqui. Olha a sementeira que está indo ali. Aqueles de vocês que traz aqui para essa sopa, meio quilo de batata, um ramo de cebolinha, salsinha para temperar. Gente, é isso. É saber o que fazer com o conhecimento que nos é dado. É saber o que fazer com aquela oportunidade que nós temos à nossa frente. E elas aparecem o tempo todo. Nós recebemos do semeador principal. Mas qual é a função de todo espírita? Tornar-se semeador também. Quem não gostaria de ser apóstolo de Jesus? E por que não somos? A escolha é nossa. É pegar as oportunidades que nós temos nas nossas mãos e começar a agir como nós temos que agir. Começar a semear a paz, semear a alegria, semear o que é bom para o nosso semelhante. Provavelmente no dia da sopa você olha e vê aquelas pessoas que a vida não foi tão generosa, mas sempre com um sorriso, né? Vocês já pararam para olhar? Que essas pessoas, elas transmitem uma certa alegria. E a gente olha e diz assim, nossa, mas é morador de rua, é pobre. Muitos nem se queixam, né? E a gente está sempre se queixando que não tem dinheiro, que queria comer isso, que queria comprar aquilo, que queria passear para lá, que queria fazer isso e aquilo. Então vamos aprender a semear um pouco de paz. Os que reconhecem muitos bons conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e nunca para si próprios. Como aquela pessoa que vem na casa espírita e diz, nossa, mas hoje essa palestra foi perfeita, meu marido tinha que estar aqui para ouvir. Se ele não está ali, porque não era ele que precisava, era a gente que precisava. Não é para o outro, é para a gente.
Tudo que está no Evangelho, para aprender, é para a gente. Para multiplicar, sim, é para o meu semelhante. E, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caem em terra boa e dá fruto. Para quem que é? Isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Eu estou fazendo bom aproveitamento do que eu estou recebendo, do que eu estou aprendendo? Quando eu adentro na sala de passe, eu estou receptivo para receber aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero? Estou pronta para aceitar as dificuldades que vão se apresentar na minha vida? Que vamos combinar, né? Se fosse tudo muito fácil, também não ia ter muita graça, né? Precisa ter um percalço de vez em quando para quebrar a rotina, né? Mas eu estou pronto para assumir a responsabilidade do que é ser espírita. Porque ser espírita não é para fraco, não. Não é fácil, não. O que o Espiritismo exige da nossa mudança, da nossa reforma íntima, não é para fraco, não. É arregaçar as mangas mesmo com muita vontade. É assumir que nós precisamos sim mudar a nossa maneira de ver as coisas, de sentir as coisas, de olhar para o mundo com outros olhos. Sem lamentar. Hoje, se olharmos o que está acontecendo em toda a crosta terrestre, assusta, né? Assusta quem não conhece. Quem não sabe o porquê está acontecendo tudo isso. Porque ela vai acontecer. E vai continuar acontecendo muito mais coisas. E aí as pessoas ouvem e se apavoram porque, meu Deus, está acontecendo tudo isso. É aprendizado. É para que aprendamos principalmente a ver isso como algo necessário para o aprendizado do ser humano. Então, quando a gente ouvir uma notícia, ao invés de, meu Deus, mas por que tudo isso? Pare 5 minutos e ore. Faça uma oração. Pelas vítimas que estiverem sofrendo as consequências do que está acontecendo. Quando toda a humanidade aprender a fazer isso, não acontece mais nada. Aí sim vem um mundo totalmente diferente. Muito além do princípio de regeneração. Já quase passando para mundos ditosos, né? Então, ao invés de se apavorar, de se irritar por qualquer coisinha aí que passa, porque hoje a notícia vem assim, né? Tão rápido que não dá tempo. Pare, ore, acalme o teu ser, acalme o teu coração, acalme as tuas emoções e pense com carinho que quando você começar a fazer uma oração, um simples pedido para que aquelas pessoas sejam socorridas, olha as sementes que você está jogando, em forma de energia. Você está emanando muita paz, muito acalanto para aquela pessoa que muitas vezes não sabe o que fazer. Sem desespero, sem medo, sem se apavorar. É só isso que Jesus ensina. Porque quando ele diz que as sementes caem do céu e caem em diversas formas, em diversos locais, somos nós que estamos recebendo. Então vamos ser aquela terra
boa mesmo, e começar a jogar para o mundo todo um pouquinho de paz. Ah, mas é muito difícil para o mundo todo, eu não vou dar conta. Então começa dentro do teu lar. Começa dentro das dificuldades que você tem dentro da tua vida, que já vai estar fazendo um trabalho maravilhoso. Tem uma frase que diz: o mundo só terá paz quando o homem descobrir que Jesus é a bomba atômica do amor. E é verdade. É uma pura verdade. Ele joga constantemente em nós essa bomba atômica de amor, o tempo todo. Tendo muita tolerância conosco, porque ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Nós já estamos um pouquinho melhor, já saímos da UTI. A gente já não está na UTI, né? Mas quantos irmãos estão no desespero, na angústia? Nós já paramos para pensar nisso? Cabe a nós, espíritas de verdade, aquele que quer abraçar mesmo esse título para poder a gente dizer, eu sou espírita, e eu confesso que eu ainda não digo, porque ainda me considero uma aprendiz para ser espírita. Porque para atingir mesmo o patamar de eu conseguir dizer, com muito orgulho, dizer, sou espírita, eu tenho um caminho muito grande pela frente. Que a reforma a gente vai fazendo, vai capenguendo, né? De vez em quando dá umas escorregadas, né? Aí a gente recomeça e vai em frente. Então, vamos olhar com carinho mesmo, um carinho absoluto nas sementes que nós estamos recebendo. Vamos ser essa terra fértil que vai brotar flores de amor, vai brotar o alimento espiritual que nós precisamos aprender a doar também ao nosso próximo. E aí sim, nós vamos poder dizer com certeza para onde vai a semente. Porque o Roberto me provocou nessa palestra, quando ele mudou o título, que eu fui olhar e disse, mas é onde cai a semente? Não, mas é realmente, eu recebo. Mas para onde eu estou mandando essa semente que eu estou recebendo? O que está germinando em mim? Toda essa quantidade de semente que a gente está recebendo. Então a gente tem que pensar com muito carinho nisso, né? Com muito amor. E começar a querer, desejar mesmo, com muita vontade, para ser um discípulo de Jesus. Que nós podemos ser, sim. O caminho é longo, não é fácil. Vai ter muita pedra no caminho, mas a gente vai limpando essas pedras. E vai plantando flores nesse caminho. E ele vai ficar bem mais suave. Vocês concordam? Não, eu gostei, bastante gente concordou. Quando ele fala tudo isso, não é só uma passagem do Evangelho, não é só uma parábola. Ele está descrevendo todos nós, todos, sem exceção. Do mais sábio ao menos sábio, do que tem mais conhecimento ao que tem menos, do mais evoluído ao menos evoluído, sem exceção. Combinado? Vamos pensar nesse assunto? Vamos colocar bastante insumo que precisa nessa terra
para a gente levar para os nossos irmãos o que precisa. E aí eu já faço um convite, né? Já um primeiro insumo que dá para fazer assim bastante. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas já pensou se cada um trouxesse aqui um pacotinho de arroz, não sei mais o que vai lá na sopa. Viu? Aí, um único pacotinho, toda semana, trazer ali 1 quilinho. Não dá para trazer 1 quilo? Traz meio quilo. Ai, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Traz um pacote de sal, baratinho. Não tenho mesmo, não tem como. Traz uma batata. E vamos começar a distribuir, né, esse amor. Começando por aqui. Que é bem fácil, né? Bem tranquilo. Porque com certeza muita coisa está saindo do bolso de muita gente, né? Ou de pouca gente. Vamos combinar assim? Toda sexta-feira, assim, trazer ali, deixar ali um pacotinho? Um único quilinho, ajuda muito. A gente começa sempre pelo lado material. Depois vai expandindo isso para o lado espiritual, né? Para o lado emocional, vai cuidando do que fala, do jeito que fala. Combinado? Era isso o recadinho que eu tinha para passar para vocês, porque o tema, se eu passar muito, eu invado outro tema, né? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho que a casa sempre me convida para vir. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso amado Mestre Jesus, que tem protegido tanto as nossas localidades de todas as intempéries do tempo. Mas vamos pedir a Ele que olhe pelos nossos irmãos, que têm passado tanto por essas provações tão difíceis, que eles estejam fortalecidos para superarem, para passarem por aquele momento de angústia e acalmarem seus corações. E de forma especial, mestre amigo, te peço, pelas vítimas do terremoto que aconteceu há pouco na Colômbia, e que já passam de 100 mortos, que a espiritualidade esteja lá acolhendo com carinho esses irmãos nessa desencarnação tão pesada, tão difícil. E que fortaleça a todos os que estão feridos, os que estão angustiados, os que estão desesperados. Mestre amigo, compreendemos perfeitamente que tudo isso é ensinamento e que cabe a nós levantar as mãos para os céus e te pedir esse fortalecimento para toda a humanidade. Um momento de transição em que o nosso pequeno planeta passa e que se prepara para receber grandes orbes de irmãos que virão para cá nos auxiliar. Mas te peço de coração que acolha a todos os desesperados, assustados, temerosos, que possam passar com muita coragem, com muita fé. E ensina-nos, mestre amigo, a manter a nossa mente calma, serena, longe das angústias das notícias que nos chegam. Que aprendamos a emanar bons fluidos a todos os irmãos que precisam. Que possamos retornar aos nossos lares repletos da Tua paz,
de todas as sementes que aqui foram depositadas em nosso ser. Com o compromisso de, a partir deste momento, começar também a semear o bem, a paz, a harmonia, um pouquinho do equilíbrio e de muita fé. Que a tua paz, mestre amigo, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.